Aleluia. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. É uma oportunidade única todas as vezes que a gente sobe no altar. Por mais que eu estou aqui louvando o tempo todo, irmãos, mas eu entendo que o Senhor ele tem se renovado cada dia. A tua palavra tem se renovado. O Espírito do Senhor ele tem estado conosco, nos guiando, está na nossa frente. E quem lembra do tema desse ano de 2023? Alguém lembra? Qual? Guiados pelo Espírito. E é justamente sobre esse tema que nós iremos falar hoje. Nós temos visto uma série de mensagens sobre ser guiado pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas muitas vezes nós não atentamos o que é sermos guiados pelo Espírito de Deus. Então eu quero convidar você a abrir Romanos 8 e nós iremos entender aqui agora sobre essa mensagem, essa passagem que foi dado por Deus sobre ser guiado pelo Espírito. Romanos 8, versículo 12. Versículo 12 até o 17. Eu acho que a minha é RA, viu? RA. Vamos lá? E diz assim Romanos 12: assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificastes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Não entendi, vamos lá? Filhos de Deus. A gente tem que declarar porque nós somos filhos de Deus. Vai dizer no 15: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos fazer uma oração para iniciarmos. Senhor, obrigado porque a Tua palavra é viva. Obrigada por cada um que está aqui nessa noite. Senhor, continue falando conosco, assim como o Senhor falou através dos dízimos, das ofertas, através dos louvores. Continue ministrando ao nosso coração, guiando os nossos passos. Senhor, que possamos oferecer um culto racional a Ti, um culto de adoração e exaltação ao Teu nome. Que não possamos ficar somente num culto de quarta ou de domingo, mas que a nossa vida venha a ser uma vida de adoração, em nome de Jesus. Amém? Nós falamos aqui, eu te pedi para declarar sobre ser filho de Deus, porque quando nós falamos filhos, nós não entendemos a proporção e o privilégio que nós temos quando falamos que somos filhos de Deus. Muitas vezes a pessoa que é filho de um médico fala: eu sou filho de médico tal, ou filho de advogado tal, ou do presidente dos Estados Unidos. Nós temos muito prazer em poder declarar que somos filhos de uma autoridade maior, e esquecemos que nós somos filhos do próprio Deus que fez os céus e fez a terra. O Deus que fez tudo, que criou tudo, que tem o nosso nome na palma das suas mãos. Um Deus que falou: haja e houve luz. Um Deus que falou: haja e todas as coisas foram criadas. Então muitas vezes nós falamos sobre filhos, mas não entendemos a proporção do que é ser filho de Deus. E aqui vai dizer: sendo nós filhos, nos tornamos herdeiros, temos uma herança, e não são qualquer herança, não é qualquer herança que o Senhor nos deixou. Lá em Salmos 2:8 vai dizer: pede-me e te darei as nações como herança.
Você imagina a proporção do que o Senhor ele fala para mim e para você? Se nós pedirmos a Ele, Ele vai nos dar uma herança de nações. Então as nações nos pertencem. Porque quando muitas vezes nós falamos, as pessoas, os missionários devem ser lançados às nações, nós temos que ganhar as nações, nós temos que orar pelas nações, nós não entendemos que como filhos de Deus, nós temos uma herança, e com essa herança, nós podemos pedir ao Senhor, que Ele nos dê as nações como herança. E nós vemos aqui no início do versículo, vai dizer assim que, por que nós somos devedores? Você já parou para pensar, quando nós lemos a palavra do Senhor, e nós temos que trazer à memória tudo aquilo que a Bíblia vai nos falar como, o que é dever? Pelo dicionário, dever é, Lília, eu vou te emprestar esse dinheiro, depois você me paga. Passando o dia dela me pagar, ela não me pagar, o que ela está fazendo? Está me devendo. Então nós somos devedores, e vai dizer assim, só que a gente não é devedor pela carne. O que ele vai dizer? Por que não devedor pela carne? Como nós falamos aqui, devedor é alguém que está em débito, possui uma obrigação de pagar, mas não a carne. Vai dizer, não aos nossos pecados, não às nossas vontades, não ao nosso querer. Nós somos devedores porque vai dizer assim, lá em Romanos 6,6, projeta para nós. Romanos 6,6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então vai dizer aqui no próximo versículo, porque se você vive segundo a carne, você vai caminhar para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente você vai viver. Então, quando nós falamos das obras da carne, é o quê? Quando nós damos aquilo que é contra a vontade da palavra do Senhor. Quando nós oferecemos aquilo que é contra aquilo que a Bíblia nos prega. A Bíblia vai dizer para nós. Então vai dizer aqui, quando nós lermos e entendermos, assim pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque nós achamos muitas vezes que nós devendo a carne, nós devemos andar como a carne. Por que muitas vezes é difícil nós apregoarmos o Evangelho para quem já conhece o Evangelho? Alguém que outrora era evangélico ou católico ou qualquer outra religião que oferta uma vida a Deus, nós vamos falar do Evangelho para eles e eles falam, isso aí eu conheço. Você já teve essa experiência de alguém que já conheceu a Bíblia, teve experiências com Deus, mas quando você vai falar de Deus, porque ele se afastou da presença, ele se volta e fala, não, mas isso aí eu conheço. Mas isso aí não é dessa forma que você está dizendo. Porque muitas vezes o viver na carne faz com que nós não entendamos o que a Bíblia vai dizer sobre nós já estamos crucificados. Agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então nós temos que entender que esse dever aqui que nós temos muitas vezes não é pela carne, é pelo Espírito. Nós temos como obrigação, é obrigação da igreja, é obrigação de mim, de você, servirmos a Deus de todo o nosso coração. O serviço para Deus não pode ser penoso. E uma palavra que eu tenho visto do apóstolo Luiz Hermínio, e ele falou muito, muito claro, foi que quando nós fazemos algo pela nossa vontade, a obra de Deus é cansativa. Quando nós fazemos algo pela nossa vontade, nossa, eu tenho que ir na quarta mesmo? Nossa, culto de oração, será que eu tenho que orar mesmo? Culto de adoração, eu tenho que adorar mesmo? Quando nós fazemos algo pelas nossas vontades, pelos nossos desejos carnais, aquilo que nós fazemos para Jesus é penoso. O porquê que então as pessoas não conseguem se firmar na igreja? As pessoas o tempo todo caem em pecado, porque elas começam a dar ênfase à carne. Ela começa a alimentar tanto a carne e esquece que
para trabalhar para Jesus, eu não posso ter anseio de, ai Senhor, será que hoje eu vou? Ai, será que eu não vou? Então nós temos que entender isso, que nós não podemos andar somente pelo que vemos. Nós temos que andar por aquilo que nós não vemos. Nós temos que andar entendendo que a nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa é no céu. É isso que a igreja não está entendendo nesses últimos dias. Como o pastor Wilson falou aqui, vai vir tempos penosos, e isso está sendo falado desde quando se começou o mundo. Desde quando Jesus foi crucificado. Virá tempos penosos. Só que o problema é que hoje a tecnologia está muito mais avançada, está muito à frente de nós, tem tirado a atenção. O que acontece? A gente vai vir no culto de hoje, o que você faz o dia inteiro? Ora, lê Bíblia? Não, você pega o celular, porque é muito mais prático para nós mexermos em alguma coisa que é natural, e esquecemos das coisas sobrenaturais que Deus tem para nós. Então por isso que muitas vezes nós temos que nos atentar, e a gente fala assim, eu quero trabalhar para o meu Senhor, confiando no poder do Salvador. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar assim na vinha do Senhor. Na hora de se ocupar, pergunta, irmão, vem ajudar, fazendo não sei o que na igreja. Ah, mas eu não tenho cargo de nada na igreja. Irmãos, a gente não anda pela carne, nós andamos pelo Espírito. A obra de Deus está cheia de gente precisando aí de serviço. A obra de Deus é como uma empresa também, que precisa de funcionários para funcionar. Se não tiver gente para poder funcionar, não adianta, aí você vai ficar cantando. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar assim na vinha do Senhor. E cantamos com toda a alegria do mundo. Cantamos numa felicidade, mas na hora do aperto, ninguém aparece. Então, quando nós falamos aqui, tudo bem, quer viver segundo a carne? Você vai caminhar para a morte. Paulo, ele é muito direto no que ele fala. Se quiser viver na carne, caminha para a morte. Mas se você decidir, olha o que ele vai dizer. Mas se você decidir viver pelo Espírito, você vai viver. Mesmo que muitas vezes a gente fala, mas meu corpo carnal. Irmãos, se a gente for pensar nessa capa que a gente tem aqui, não vai prestar. Nosso corpo é perecível. Ele não vai ficar novo a vida inteira, não. Então nós temos que entender isso, que nós somos perecíveis, mas na medida que nós vivemos pelo Espírito, nós vivemos. Pode ser o cansaço que for físico, o nosso espírito é renovado dia após dia. E vamos lá, vai dizer, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então vai dizer aqui que nós temos que ter a certeza de que somos filhos de Deus. Como que eu sei que eu sou filho de Deus? Lá em João 1,12, projeta para nós. O que vai dizer para confirmar que somos filhos de Deus? João 1,12, mas a todos. É só eu? Não. É só você? Não, a todos. Então ele engloba todo mundo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É muito mais importante do que você ser filho de Obama. É muito mais importante ser filho de Jair Bolsonaro. É muito mais importante de qualquer outra autoridade. Nós somos filhos de Deus. E a partir do momento, olha que coisa maravilhosa. Precisa nem fazer esforço, é só crer. Que dificuldade a igreja de hoje está vendo em servir a Jesus. Você somente crê. Ele não pede muita coisa. Ele, se você crê em mim, rios de águas vivas vão fluir de dentro de vocês.
É rios de águas vivas. Ele não falou um poço, não. Ele falou um rio de água viva. Já foram no rio? Todo mundo aqui já deve ter visto um rio ou ido no rio. Tem como conter as águas de um rio? Você contém colocando algumas barreiras para poder desviar onde está. Mas não tem como você segurar com a mão e falar: não, você não vai passar aqui. Não tem como. Então Jesus, ele vai dizer: ó, se você crê em mim, vão fluir águas de dentro de você. Vai fluir águas de dentro de você. Então nós temos que ter a única coisa, irmãos, que nós temos que ter certeza hoje, é que somos filhos de Deus. Porque no dia que a gente tiver dúvida que nós somos filhos, chama ali pastor Wilson, pastor Roberto, Lília, Maristé e pede para orar. Porque nós temos que ter convicção de quem nós somos em Deus. Quem nós somos com a palavra de Deus. Quem nós somos quando nós não estamos na igreja. Nós somos filhos de Deus não é só dentro da casa de Deus, não. A gente é filho de Deus fora daqui também. No nosso trabalho, na nossa casa. É lá mesmo que nós temos que dar bom testemunho. Porque aqui muitas vezes a gente senta, fica calado e vai embora. Mas dentro da nossa casa, a coisa é totalmente diferente. Dentro do nosso trabalho, as coisas são diferentes. Então a nossa vida, ela tem que testemunhar que somos sim filhos de Deus. Porque no dia que nós damos mau testemunho de quem nós somos, aquele dali, Armando, mau testemunho, é crente. Ainda fala assim, porque as pessoas têm o prazer de falar. A pessoa errou num caráter dela lá, em alguma coisa, e a pessoa faz questão de falar: fulano, o irmão aqui de preto, como é seu nome? Fernando, diz que é crente. Olha lá, o que ele está fazendo? Brigando com todo mundo, Fernando dando mau testemunho. Então as pessoas olham para nós e leem em nós a palavra de Deus. Então, se somos filhos, nós fazemos o quê? Mostramos em nós quem é Jesus. Através de nós. Mas eu tenho que ser perfeito. Então eu não posso errar. Não é isso, irmãos. Pode errar sim. Não pode ser. Tudo bem, não tem problema. O Senhor sabe que somos pó. Você tem que entender, por isso que a gente tem que ler muito a Bíblia, para a gente entender que Deus não pede para nós: sede perfeito. Não, sede perfeito como eu sou perfeito. Ótimo. É o ideal. Mas nós não somos. O ideal é que fôssemos santos como Ele é santo. Mas já que não conseguimos, o mínimo que nós temos que fazer é dar um bom testemunho. No mínimo. É mostrar quem nós somos quando nós não estamos na frente dos irmãos. Quem nós somos quando nosso marido não está, quando os nossos filhos não estão. Então, prosseguindo aqui, vai dizer: porque não recebestes o espírito de escravidão. O que é um escravo? Muitas vezes nós vemos na história: escravo tal, Chica da Silva, escrava. Nós temos referência de escravos dessa forma. O que um escravo faz? Serve o tempo todo o seu senhor e muitas vezes não é reconhecido. A escravidão é isso. Muitas vezes você servir e não ser reconhecido. Então vai dizer: olha, deixa eu te falar, você não recebeu o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. O que é atemorizado? Andar com medo. Ele falou: vocês não receberam o espírito de escravidão, não, para vocês ficarem andando com medo. Será que... Não é assim. Mas recebeste o espírito de adoção. O que é adoção? Adoção é aquilo, vamos supor, não tenho pai, não tenho mãe, alguém olha para mim e decide: nossa, eu vou adotar fulano, eu vou adotar aquela pessoa. Ou você pode adotar também pessoas em oração, mas vamos colocar carnalmente em relação a pessoas. Adotar alguém é você: não tem o meu sangue, mas eu vou amar essa pessoa. Não tem nada meu, mas eu vou amar essa pessoa. Então ele vai dizer: não recebestes o espírito mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba Pai. Sabe no original o que é Abba Pai?
meu Pai. Papai. Quando nós cantamos aqui, Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Nós estamos declarando ele, Paizinho, o teu amor. Nós podemos declarar ele como filhos. Irmãos, é algo maravilhoso ser filho de Deus. É algo muito, muito privilegial para nós. A gente ainda não entendeu o privilégio que é servir a Jesus. Porque se nós entendermos qual é o nosso privilégio como filhos, a gente estaria muito mais firme. A gente estaria muito mais concentrado naquilo que Ele pensa do que o que as pessoas pensam de nós. Abre João 15:11 para nós. Vai dizer assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vocês e o vosso gozo seja completo. O que ele está querendo dizer é que o Espírito de Deus vai testificar com o meu espírito. Aí essa palavra vai ser concluída. A minha alegria vai estar em vocês e a alegria vai ser completa. A alegria vai ser completa. Não é metade da alegria, um pouco da alegria. Não é isso. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vocês e o vosso gozo seja completo. Então meu espírito testificando com o Espírito de Deus, a nossa alegria ela vai ser transbordante em nós. O Espírito, já viu algumas pessoas falando assim: nossa, meu espírito não bateu com fulano de tal? Já tiveram essa experiência? Eu acho que todo mundo já teve essa experiência. Nossa, não gostei dessa pessoa. Nós temos instintivamente assim, no instinto, fazermos essa rejeição com alguém que para você não é significante. Você imagina se Cristo decide fazer isso conosco? Messias errou, pecou ali numa coisa. Messias, por conta disso meu espírito agora não vai testificar com o seu. Você imagina se Deus fizesse isso conosco? O que seria de nós? Onde nós estaríamos hoje? Então, Deus não é assim igual nós somos como humanos, limitados, falando, não gosto de fulano de tal. Nossa, fulano de tal é difícil, fulano de tal é fofoqueiro. Nós, como humanos, temos essas características, mas Deus não. Então o Espírito dele vai testificando conosco. É o Espírito dele falando em nós. E ele fazendo isso, sabe o que acontece? É o que vai acontecer na blusa que Messias está vestindo, Betânia. Eu estou sem óculos, então só enxergo embaçado, viu, gente? Eu estou meio assim, ó. Só eles dois. Então vai se cumprir isso. Eu vou ser guiado pelo Espírito. Mas eu vou ser guiado me preocupando com o dia de amanhã? Vou me preocupar com o dia de amanhã, porque nós somos carnais. Nós ficamos preocupados, nós andamos ansiosos, mas a Bíblia vai dizer o quê? Não andeis ansiosos. Aí o que você faz? Faz tudo ao contrário. A Bíblia diz, não andeis ansiosos, e a gente vai lá e faz totalmente contrário daquilo que nós acreditamos. A ansiedade é o mal do século. É lógico. Se todo mundo lesse a Bíblia da forma que tinha que ler, a gente não daria desse jeito, com essa ansiedade toda. Porque a Bíblia já sabia que viria esses tempos. Você acha que a Bíblia... Gente, a Bíblia foi escrita há quantos anos? Quantos mil anos atrás? Ele já sabia que a gente anda ansioso. E a gente não entende. Mas agora que veio a ansiedade já vinha acontecendo desde o princípio. Então muitas vezes nós temos que aprender a ser guiados pelo Espírito Santo, deixando tudo nas mãos dele, não andando ansiosos, por mais difícil que pareça. Quando estiver ansioso, pega a Bíblia e vai ler, vai folhear, rapidinho você vai sarar.
Então nós temos que acreditar no que a Bíblia vai nos dizer. Se nós não acreditarmos nisso aqui, que a Bíblia nos fala, nos ensina, uma carta de Deus para nós, uma herança de Deus para nós, porque a Bíblia é uma herança. A Bíblia é uma herança, Ele deixou para nós, é o quê? Testamento. O que faz para dividir a herança? Vamos abrir o testamento de fulano. Vamos ver para quem fulano deixou essa herança. Quando é mais pobre, aí só é herança mesmo. Mas quando é rico, deixa um testamento. Então você imagina, Deus que é dono do ouro e da prata, Ele decide deixar para nós que não temos nada, que não podemos oferecer nada, e dá para nós um testamento, nos garantindo que estaria conosco até a consumação dos séculos. Olha essa garantia que Jesus nos dá. Então, irmãos, servir a Deus não pode ser penoso para nós. Servir a Deus não pode ser, eu vou hoje, não vou amanhã, eu faço hoje, não faço amanhã. Vai sair daqui lendo a Bíblia toda. No segundo dia, eu já estou cansado, estou com sono. Porque nós temos isso de nós. Saímos, revigorados do culto. Por isso que é importante vir no culto, viu, irmãos? Por isso que é importante não ficar dentro de casa. Porque a gente sai renovado. Porque senão não dá para aguentar o outro dia. Aí depois está lá capengando. Meu Deus, estou tão cansado. Não dá. Mas quando aparece, vamos no churrasco. Aí você levanta. Não, vamos pro churrasco. Vira a madrugada comendo carne. Nós temos que ter esse mesmo anseio pela palavra de Deus. Nós temos que ter esse mesmo anseio pelas coisas de Deus. Porque a partir do momento que você se envolver com Ele, eu tenho certeza, e pode falar, eu pago para ver se você vai deixar Ele. Não tem como largar, porque é muita promessa, porque o mundo nos escravizou. E a gente canta, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Será que nós acreditamos nisso que nós estamos cantando? Será que nós acreditamos que é verdade, que eu não sou mais escrava do medo? Eu sou filho de Deus. Você pode declarar, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa. Eu já andei no mundo, já andei muito. Eu me converti, eu tinha 19 anos. Eu já tinha vivido tudo que eu tinha para viver, eu parecia, que eu estava despedindo do mundo. E nem nada do que eu vivi na minha vida foi tão intenso quanto quando eu conheci Jesus. Porque eu estava apaixonada demais por Ele. Eu falei, não tem base uma pessoa me amar demais desse jeito, não. Não tem como uma pessoa me amar tanto assim, sem eu dar nada, sem eu oferecer nada por Ele. E outrora eu estava presa nas correntes de Satanás, sendo escrava do pecado, nos vendendo muitas vezes para Satanás, e nós não observamos, que parece que é normal. Pega um copo de cerveja, sei lá, fuma cigarro, e nós muitas vezes achamos que aquilo é normal para nós. Nós vamos convivendo com o pecado a ponto de nos cegar, literalmente nos cegar. Aquilo não faz mais diferença para nós. Por isso que ele vai dizer aqui que você não recebeu o espírito de escravidão. E um dia Aurélio, eu lembro como se fosse hoje, lá na minha casa. É algo muito forte. Ele contando do testemunho dele, e ele falou assim: para uma pessoa que não tem hábito de beber, um copo de vinho não tem problema. Mas uma pessoa que saiu do mundo do alcoolismo, um copo é pouco. Você entende? Para quem não bebe, um copo é muito.
Mas quem saiu, um copo é pouco. Porque você não se satisfaz somente com um copo. Você vai beber no outro, vai beber no outro, vai beber no outro, e quando você vê, você saiu totalmente fora do controle. Assim também uma pessoa que se vicia em drogas ou qualquer outra coisa. Você experimenta uma vez, depois você quer experimentar de novo, e quando você vê de novo, e quando você viu, você está totalmente escravizado pelaquilo. Você passa a viver uma vida pedinte, você passa a viver uma vida totalmente mal-humorada, e você não consegue fazer mais nada porque você sente vergonha. Porque na realidade a única coisa que nós sentimos quando nós pecamos é vergonha. A única coisa que vem em nós, nossa, não vou para a igreja não, deixa Deus me consertar aqui antes, para depois eu ir. Porque a gente acha indigno. Nós nos achamos indignos quando pecamos. E para a gente caminhar aqui, para terminar, vai dizer: ora, se somos filhos de Deus, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros. O que é ser co-herdeiro? Ser co-herdeiro é herdar algo com alguém. Eu herdo com Thaís algo. Então, além de ser herdeiro de Deus, de herdar todas as coisas, de pedir às nações por herança, nós somos co-herdeiros com Cristo. Além de receber todas as maravilhas de Deus, ainda vamos receber todo o poder de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você entende o que é isso? Essa intensidade, esse amor que Jesus teve por nós. Então, se você não sabe hoje que você é filho de Deus, eu te chamo, não precisa ficar com vergonha não. Eu te chamo para quando estiver fazendo oração aqui, fala: eu não tenho certeza se Deus está me recebendo como filho, se eu sou mesmo filho de Deus. Tenta assumir sua fragilidade diante dele. E vamos encerrar em Apocalipse 3:21. Só para nós entendermos, Apocalipse 3:21. Olha o que tem nos esperado. Apocalipse 3:21. Ao vencedor. Vai dizer ao perdedor? Não. Ao vencedor dar-lhe-ei. Gente, presta atenção no que essa palavra marca na sua Bíblia. Marca na sua Bíblia, porque isso é muito forte. Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Sabe que o Senhor está nos chamando? Porque tem pessoas que precisam entender que é filho. Você não é bastardo, você é filho. Entenda que você tem que chamar Abba Pai. Paizinho amado, paizinho querido, para que ao que vencer, ao vencedor, seja dada a garantia de sentar no trono com Jesus. Aquele que nós não vemos, mas é muito mais real do que a pele nos nossos ossos. Aquele que nós não vemos, mas é muito mais real do que o vento em nosso rosto. Aquele que é invisível, mas é muito mais presente do que alguém que está do seu lado. E quando nós vemos essas cadeiras vazias, entenda, Ele está aí do seu lado. Ele está ao seu lado, nos segurando, nos assegurando que tudo vai ficar bem. Então convido você a se colocar sobre os seus pés. Eu quero chamar o pastor Wilson para levantar uma oração pela sua vida, pelo seu ministério. E entenda, nessa noite, se desperta para as coisas de Deus. Nós estamos precisando de funcionários. Funcionários funcionais. Aquele que funciona. No dia que você entregar alguma coisa em suas mãos, você tem certeza que aquilo vai ser resolvido. Tem muitas pessoas aqui que precisam ser despertadas por Ele, pelo nosso Abba,
pelo nosso Pai amado. Você é filho. Será que você pode dizer, bater no teu peito: eu sou filho de Deus? Nós somos filhos. Passou. Querido, estende sua mão para cá. Vamos orar por todos esses pedidos que estão aqui.